nós estamos estudando uma lição sobre a origem da igreja. Esse trimestre todinho fala sobre isso aqui, ó. O corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Já tivemos aí algumas lições interessantes, como batismo, ministério, a diferença entre igreja, organismo e organização, uma série de títulos interessantes dentro da nossa abordagem da escola bíblica dominical. Escola bíblica cristã que nós estudamos. São assuntos doutrinários, que na verdade há uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, de ser trabalhado as doutrinas, as principais doutrinas, as doutrinas centrais da Bíblia. Nós sabemos muito da denominação que congregamos e pouco das doutrinas das Escrituras. E é uma verdade muito grande quando o próprio Jesus diz que os homens erravam por não conhecer as Escrituras. E dentro do tema de hoje, o assunto é muito interessante, mas muito interessante mesmo, e de uma importância muito grande, e que dentro desse assunto também tem surgido heresias. Dentro desse assunto também tem surgido mitos, tem surgido, não podemos nem chamar de novas doutrinas, né? Porque foge do âmbito da doutrina. É um assunto que não é esgotado numa lição, a ceia do Senhor como a ordenança de Cristo. As duas principais ordenanças. Irmã Josefa. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. A ceia do Senhor, o batismo e a ceia do Senhor foram ordenanças do Mestre. Não foram criações da igreja apostólica, da igreja primitiva, não foram invenções apostólicas. Não é uma simples liturgia. Elas fazem parte da liturgia da igreja, é verdade, mas não é um assunto apenas litúrgico, é ordenança, e como ordenança há uma necessidade de que ela seja cumprida. Eu estava vendo esta lição, e até eu pensei comigo, ela é pequena, né, para ser comentada, e nós poderíamos, uma lição dessa aqui, de 3 tópicos, poderíamos fazer o seguinte: estudar durante pelo menos, no mínimo 3 domingos. Estudarmos o tópico 1 em um domingo, o tópico 2 no outro, o tópico 3 no outro, para detalharmos, como disse Lucas. Acho que os irmãos já perceberam que eu amo a literatura do Dr. Lucas. Estou assim, apaixonadão pela forma, ele nos coloca dentro do assunto. E Lucas começa o Evangelho escrevendo que é um assunto histórico para um amigo chamado... deu um branco. O amigo de Lucas, que ele escreveu os dois, o Evangelho e Atos, Jesus do céu. Me ajude aí, deu branco literalmente. Não era o nome, irmão, do homem para quem Lucas escreveu, por amor de Jesus, me ajudem. Teófilo, isso, está na primeira linha já.
né, do Evangelho, quando ele diz, e ele diz o seguinte: olha, muita gente, pega aí por favor, irmão, Lucas 1, cadê o microfone? Vamos entender aqui uma coisa, vamos entender aqui do 1 ao 3, vamos entender o que Lucas quis dizer para eu chegar ao ponto que eu pensei. Está vindo aqui, né? 1, 2 e 3. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Leia bem devagar. Lucas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Isso. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Eita, eu gosto demais dessa leitura, muito, 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 muito. Presta atenção, quando Lucas escreve, começa a contar a história do Evangelho de Jesus, endereçada a Teófilo, ele diz: olha, muita gente já escreveu sobre ele, e esses que escreveram são testemunhas oculares, eles viram, são ministros, eles viram e testificaram. Pareceu-me também a mim, ó excelentíssimo Teófilo, escrever, aí onde eu me apaixono, minuciosamente em ordem, tudo quanto aconteceu. Os estudos dizem, eu costumo chamar Lucas de um bom jornalista, os estudiosos dizem que Lucas foi o escritor, os outros, por exemplo, Mateus, Marcos, João, andaram com Jesus. Lucas sentou com quem andou e viveu com Jesus. Ele sentou para fazer a redação. Você viu o que dele? O que foi que ele disse? Ele conversou o que contigo? Então, era um redator. Era um médico, excelente médico, mas um excelente redator. Ele pôs em ordem com minuciosamente, aquilo que Jesus falou. Por que eu peguei esse texto? Para falar sobre, dar início a esse comentário aqui. Por isso que seria bom, uma lição dessa, nós passarmos aqui alguns domingos, estudando, ponto por ponto, sobre um tema tão importante que é a ceia do Senhor. Detalhes. E aí onde eu pensei quando eu estava vendo essa lição, porque o comentarista, isso não é uma crítica, é uma colocação, não começou com Mateus 26, né? A origem, como tudo surgiu, como tudo aconteceu. Porque em Mateus você tem as duas coisas. Você tem a Páscoa dos judeus, e muitos crentes até hoje ainda confundem a ceia com a Páscoa. E na noite que Jesus foi traído, ele estava celebrando a Páscoa. Jesus era judeu, celebrando a Páscoa, e junto com a celebração da Páscoa, quando termina a celebração da Páscoa, Jesus dá então início a uma nova ordenança. Jesus não mandou os discípulos continuarem a celebrar a Páscoa. Jesus dá ordem aos discípulos, aos apóstolos, a continuarem a celebração daquilo que ele chama nova aliança. Então tudo começou, essa lição ela se inicia justamente em Mateus 26, lá por volta do versículo 20,
26 também? 26, né? Ok. E tem alguns episódios interessantes que marcaram aquela primeira Santa Ceia. Um lugar. Jesus chama alguns dos discípulos. Me veja aí Lucas 22. Lucas 22. Versículo quanto, José? 4, 5. Lucas 22. Vamos entender aqui, antes de entrarmos no assunto da ceia. Lucas 22, versículo 4, 5, é o 7. Jesus chamou os discípulos, Jesus chamou os discípulos, Pedro e João, e mandou preparar a Páscoa. Tá? E aí, Lucas 22, versículo 7. 22 e 7. Jesus manda preparar a Páscoa. Aí surge uma pergunta: onde? Eu vou fazer uma coisa aqui. Depois eu falo sobre isso. Os discípulos perguntam onde? E Jesus diz assim: vão à cidade. Quando vocês estiverem entrando na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro. E eu quero incentivar vocês a ler esse texto umas 10 vezes essa semana. Chega em casa hoje e lê esse texto. Irmãos, isso aqui é de uma riqueza tão grande, tão profunda. A história desse homem com um cântaro é, como se diz na Bahia, é pano para manga. É de uma riqueza extraordinária. Jesus Jesus manda apenas Pedro e João acompanhar aquele homem, não perguntar nada. Depois que chegar onde o homem entrou, aí pergunta assim: o mestre mandou saber onde é o lugar que está preparado para a Páscoa. E assim fizeram. Ó. Ah, Jesus, que coisa maravilhosa. Isso aqui não é dom não, viu? É emoção mesmo. Isso aqui é do emocional, né? E aí quando chega na casa, os discípulos fazem como Jesus manda. E quando chegam lá, perguntam. Aí o homem prontamente diz: pronto, vem cá, vou mostrar a vocês, o cenáculo está preparado. Ah, isso aqui é, leiam, por favor, leiam esse texto de Lucas 22, por favor. Os discípulos não viram a hora, ninguém sabe por quem Jesus mandou, quem era aquele homem, mas certo é que Jesus já tinha mandado preparar o lugar. Aquele homem apenas era o sinal. Aquele homem é um símbolo do Espírito Santo, ele tinha o cântaro da água. A igreja deve seguir o Espírito Santo, que ele vai conduzir à morada celestial. Isso aqui é outro assunto, tá? É outro assunto. Mas é rico esse texto. É de uma riqueza tremenda. Tudo bem. Quando chegaram, olha só, quando chegaram lá, viram um grande quarto superior, não era no subterrâneo, era superior, onde vai ser o encontro de Cristo com a noiva para as bodas do Cordeiro? Superior, lá em cima. E lá estava tudo preparado para a Páscoa. Ok. Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. Era uma reunião, na verdade, a Páscoa era celebrada em famílias. Ali era a última, ali dizem, e provavelmente era uma quinta-feira, o último dia antes da crucificação, era a quinta-feira. E era a última Páscoa, por isso que os discípulos
aí está a questão: onde vamos? Esse ano vai ser onde a Páscoa? Vai, está lá pronto. Viram tudo. E chegou a hora da Páscoa. E após a Páscoa, aí Jesus toma 2 elementos, que é o vinho e o pão, e dá início, portanto, está lá em Mateus 26 e outros textos também, a esta ordenança chamada a Santa Ceia. O texto lido dentro da lição aponta para a igreja de Corinto, que a Santa Ceia do Senhor na igreja de Corinto estava uma baderna, estava uma bagunça. O povo levavam muita comida, muita bebida, quem tinha condição, quem não tinha, não levava, e cada um chegava à sua hora e comia. Era uma farra, verdadeira farra, embriaguez, glutonaria. Por isso que Paulo coloca em ordem, escrevendo para aquela igreja: não foi assim que eu deixei ensinado, não foi assim. Então vamos lá, agora que já estamos mais ou menos centrados, e eu vou pedir agora ajuda, porque vou precisar, né? Me consegue uma cadeira aqui, Mariomar? Vou pedir licença outra vez. Pode ser, aí tá bom. Irmão, os que não sabem ainda, é uma questão de varizes, e hoje elas estão que estão, viu? Estou com as meias aqui, mas mesmo assim, na graça. Mas vamos lá. A lição de hoje tem 3 objetivos. 3 objetivos. Tá calor, né? Lição na mão? 3 objetivos. Obrigado, meu querido. Leiam, por favor, o título o primeiro tópico da lição, só o título, por favor. Oi? A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Nesse ponto aqui, o nosso principal objetivo é apresentar a natureza da ceia do Senhor dentro do contexto cristão, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Outro, lê aí o título do 2º tópico. Pronto, o propósito da ceia do Senhor. O objetivo desse tópico é a gente compreender por que a ceia. Qual o objetivo realmente da ceia? Ela tem algum significado, e qual é? E o 3º tópico? Oi? O modo de celebração da ceia do Senhor. Nisso aqui nós vamos refletir a respeito do modo de celebração, a liturgia. Aí entra a liturgia sobre a ceia do Senhor, ok? Na introdução está aqui: assim como o batismo em águas, que foi a primeira ordenança de Jesus, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordenança. E nesse aspecto aqui, ordenança também. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Eu vou tirar uma das. Viu? Para mim é e vamos no decorrer perceber o porquê. Não é uma das, para mim é a festa
de maior significado da caminhada cristã, tá? Foi ela quem abriu a nova aliança, é ela que representa a nova aliança, né? Então, é uma ordenança de maior significado ou significativa. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre os três aspectos da ceia do Senhor. Primeiro deles, ela aponta para o passado, o Calvário. E quando ela aponta para o passado, ela não apenas aponta para o Calvário, aponta para o Cristo, aponta para Jesus. Mas se falando de sacrifício, aí eu vou dizer que ela aponta para a dor do Getsêmani, para o julgamento, primeira instância, volta, segunda instância, volta para E, volta para B. Depois, a condenação, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, quando participamos, quando lembramos da Santa Ceia, lembramos ou quer participamos, ela aponta para o passado. Apontando para o sacrifício da cruz, ela também aponta para mim, para nós pecadores. Olha o que Jesus disse no encontro com Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aponta para lá, o passado. Mesmo antes de nascermos, nós nasceríamos sob o jugo do pecado, nasceríamos sob o domínio do pecado, mas pelo sacrifício de Jesus, nós já estávamos predestinados a ser perdoados pela sua morte e ressurreição. Então, primeiro, as três perspectivas: passado. Segundo, olhar para o presente quando vemos a real condição diante de Deus, como foi alcançado pela graça de Deus. Fomos alcançados. O poder do Evangelho. Onde você estava, o Evangelho foi lá e te alcançou, me alcançou, nos alcançou, presente momento. Então, na Santa Ceia, lembramos do sacrifício, da história de Cristo, do seu sacrifício, morte e ressurreição. Lembramos do nosso estado miserável, que nós já nascemos. E lembramos do futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Jesus. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, alegria e expectativa. Reverência, respeito, temor, tremor, adoração, celebração, festa e a expectativa da volta do Senhor, da sua vinda, para irmos morar com Ele para sempre. Esses são os três aspectos da Santa Ceia. Entendido alguma pergunta dentro desse tópico? Se a pergunta for diferente, deixa para o segundo ou terceiro tópico, ou primeiro, segundo ou terceiro tópico, que aqui é a introdução, tá? Mas se aqui dentro tens oportunidade. Alguma dúvida nesse sentido? Não? Primeiro tópico, então, fala da natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. As tradições
ela tem seus objetivos: conservar a história, tá? Tem alguns, mas o principal é esse: conservar a história, como era no passado, as mudanças, etc, etc, etc. Mas, vindo para cá, a igreja cristã romana, ela compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos. Quando Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, bebei dele todos, esse cálice é o meu sangue. Assim é compreendido pela igreja cristã católica apostólica romana, que o cálice, na hora da oração, o cálice se transforma em sangue, que é a transubstanciação, e o pão se transforma no corpo, literalmente, no corpo do Senhor. Então é entendido ao pé da letra o que Jesus disse: isto é o meu corpo e este é o meu sangue. Essa é a tradição dos antigos, do início da igreja cristã, a igreja católica apostólica romana. Entende-se ao pé da letra. Aqui o escritor defendeu a tese da não transubstanciação com 2 pontos. O primeiro, a natureza lógica. Jesus celebrou simbolicamente, porque ele ainda não tinha morrido. Ele disse aos discípulos: todas as vezes que vocês forem fazei em memória de mim. Mas naquela hora ali, era a primeira, ele ainda não tinha morrido. Então aquele não podia se justificar, ou não pode ser justificado, como sendo o corpo do Senhor. Segundo, entender as palavras literalmente não é o correto. Essas palavras é uma metáfora, tá? Isso aqui é de natureza da exegese. Por exemplo, Jesus disse assim: eu sou o caminho. Ele é literalmente um caminho? Eu sou a porta. Ele é literalmente a porta? Não. É uma metáfora, não é? É uma forma de aplicar, de explicar. Por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, portanto, para nós é lâmpada e luz. Mas literalmente ela é um facho de luz que acende na noite escura? Não. É uma metáfora para ser aplicada. Se nós nos basearmos no conteúdo que aqui está, seremos iluminados para caminharmos para a vida eterna. Ela é a luz de Deus que ilumina os nossos pensamentos. Então, essa é a aplicação do contexto quando Jesus disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Tá? Na tradição protestante, os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue. Voltando, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem e se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão e está presente na ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Não é transformação, não é transformado em corpo e sangue, mas conjunto, está presente. A ideia de Lutero, tá? Era a crença luterana, bem próximo da crença do catolicismo.
ideia cristã do movimento pentecostal, a tradição cristã protestante pentecostal entende que o pão e o vinho são símbolos, representam, tá? Representam, não é, apenas representa o corpo e o sangue do Senhor, tá? Não se converte fisicamente no corpo e no sangue, nem tampouco Jesus está presente fisicamente. Assim o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue do Senhor, de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos, eu não digo nem só pentecostais, das igrejas cristãs, tradicionais até, elas creem dessa forma, tá? Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Esse é o nosso primeiro tópico sobre a natureza. Ela é espiritual porque aponta para Jesus. Ela é espiritual. Ela não é apenas, como eu disse, um ritual. Ela não é apenas uma liturgia. Faz parte. E por falar nisso, hoje à noite é a Santa Ceia do Senhor para a igreja. Tá? Hoje é noite de festa, portanto. Tá bom? Então, a ideia bíblica cristã dentro do movimento protestante é esse daqui. Primeiro tópico. Dentro desse primeiro tópico, alguma dúvida sobre esses três pontos? O catolicismo romano, a igreja luterana, o segmento luterano ou pentecostal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode. Levantar um pouco. A paz do Senhor. É só para colaborar rapidamente com o que o pastor Zé Luiz aí descreveu uns detalhes que eu acho que a gente não consegue sair mais daqui sem entender realmente a natureza da ceia do Senhor, né? É só um fato histórico. Tem um filósofo grego, que o pastor Zé Luiz já deve ter lido um pouco sobre ele, chamado Celso. Achei interessante quando eu vi isso ontem, né? Que ele acusou a igreja de canibalismo. Esse filósofo, ele levantou uma tese usando até a própria palavra de Cristo, né? Tomai e comei, este é o meu corpo. Então ele pegou essa tese de que os cristãos estavam comendo carne humana. Então essa transliteração da palavra, a gente percebe hoje como essa linha de risco de entendimento. Muitas pessoas... heresias. Muitas pessoas... Eu percebo isso que eu trabalho num ambiente de trabalho muito grande, assim, com muitas pessoas, e a gente percebe que tem tradição que leva você a comportamentos de heresias. Porque a tradição libera você do conhecimento. Nós fazemos isso porque é a tradição. Minha família sempre fez, minha avó sempre fez, minha mãe sempre fez. Então, lhe isenta de estudar para buscar realmente a verdade, né? E quando a gente às vezes, só um ganchinho, e às vezes te afasta de Deus. Afasta de Deus. Perfeita colocação, afasta de Deus. Mas quando a gente busca um pouquinho o ensinamento, e acho que o Senhor conseguiu passar de uma forma muito simples, né? A transubstanciação, que o próprio trans já né? Transforma, modificação, né? A consubstanciação, o próprio com já diz que está junto, né? E aí vem a forma que Jesus explicou, muito simples, do simbolismo, né? Que ceia, que o material nem se transforma e nem está presente. Ou seja, nem uma coisa nem outra. É o memorial, o senhor usou eu anotei aqui, vocês vão anotar. É o memorial com presença espiritual. Exatamente. Espiritual. Então, como pessoas, esse filósofo grego chegou a acusar a igreja de canibalismo. Que absurdo, né? Absurdo mesmo. Na verdade, às vezes o pé da letra é um perigo, como eu disse, versículos isolados e interpretação ao pé da letra tem gerado muitas heresias.
muitas heresias mesmo, né? É um perigo muito grande. É a necessidade da exegese, do estudo minucioso, como disse Lucas, minuciosamente, né? Minuciosamente. Vamos para o tópico 2. Qual o propósito da ceia do Senhor? Qual é o benefício? Qual é o objetivo de participarmos? Primeiro subtópico: celebrar a expiação de Cristo. Na antiga aliança, o sacerdote fazia expiação dos pecados através de sangue de animais, né? Tanto aves quanto animais quadrúpedes, né? Como o carneiro, como o bode, etc., que era celebrado, o bezerro, né? Animais eram imolados para cobrir o pecado. Só que tudo aquilo também tinha um simbolismo, apontava para um sacrifício vicário, que substituiria todos os demais sacrifícios da antiguidade. Então, foi a expiação que Cristo fez pelos nossos pecados. É mais ou menos assim, literalmente, aliás. Jesus pagou a conta da nossa dívida, a conta está paga, de qualquer pecador, a conta está paga. Só que muitos deles não sabem que a conta está paga e continua devendo. Acha que está devendo e continua no pecado, acumulando dívida, aumentando a conta, mas a conta foi paga. Tetelestai, conta paga, está consumado. Jesus pagou a conta e todo expiou o pecado de uma vez por todas, o sacrifício de Jesus. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração, primeiro, anunciar a morte do Senhor. Toda comemoração tem um significado. Toda celebração, toda festa de aniversário, ações de graça, festa disso, festa daquilo, festa da colheita, festa do milho, festa da abóbora, festa do feijão, aponta para algo. A Santa Ceia aponta, ao participarmos, ao ser celebrada, estamos anunciando: ei, Jesus morreu, Jesus pagou os nossos pecados, Jesus pagou as dívidas, Jesus pagou a conta, está consumado, você está perdoado. Anunciais a morte do Senhor. Primeiro propósito da ceia. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Eu estava lendo esse dia uma coisa que me chamou muita atenção, muito. Lembra que os judeus foram pedir a Pilatos para tirar aquela frase que estava acima da cabeça de Cristo, escrito em hebraico, aramaico, e Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eu estava lendo uns assuntos e o escritor, ele disse assim: mesmo que ninguém tenha conseguido ler, Dimas leu. Eu achei aquilo muito interessante. E aí quando Dimas diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas esse homem era justo e é rei. Ó Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Eu achei aquilo interessante. Alguém leu, pelo menos Dimas, que estava do lado da cruz, viu e creu que Jesus era rei. Então a placa de Pilatos também evangelizou. Eu achei isso interessante, né? Interessante. Então a ceia aponta para o anúncio da morte do Senhor. A ceia do Senhor aponta para o Calvário, celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. A vitória completa. A vitória completa. Por intermédio da morte de Cristo na cruz,
fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz e também a nossa vitória. É por isso que é dia de festa. É por isso que hoje à noite, ao entrar aqui, você já entre com todas as expressões da sua alma, em gratidão a Deus, que hoje é dia de celebrar festa. Jesus morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e nos deu a garantia da vida eterna. Aleluia, fomos justificados, reconciliados. E é isso que eu estava vendo, pode ler. Hebreus 2, 14 e 15. Vamos complementar aqui o primeiro subtópico. Hebreus 2, 14 e 15. Como o pastor Zé Luiz disse, muitas pessoas não sabem que a dívida está paga, que o nome já está limpo, né? Que já estamos com o nome limpo. E como não sabem que a dívida está paga, continuam com medo da morte. Mas Hebreus 2, 14 e 15 vai tirar esse peso de medo da morte. Diz assim: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Interessante, né? Como as Escrituras corroboram para confirmar, né, as coisas de Deus. Então aqui está, por intermédio da morte fomos justificados. É porque não dá tempo. Mas, gente, justifica. Uma coisa dessa justifica Jesus, santo, Filho de Deus, sem pecado, morrer por bilhões de pecadores. Justifica isso? Continua aumentando a conta. Com tudo isso, eu continuo aumentando a conta, porque não tem noção da grandeza do que significa. É igual a história do homem que estava no avião, viajando de avião, ficou com fome, chegou no aeroporto com fome, porque ele pensou que a comida do avião tinha que pagar, já estava inclusa na conta. Os nossos pecados, e aqui eu vou falar algo assim que é assim, ler as Escrituras, estudar as Escrituras é diferente, né? Observar. O sacrifício de Jesus, ele não alcançou só daquele dia para cá. Ele alcançou desde Adão. Não é heresia não, tá? Ele alcançou desde Adão. E Paulo traz esse assunto quando ele desceu às partes mais baixas, tomou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele resgatou aqueles que, com a esperança em Deus, tinham partido para a eternidade. A morte de Jesus resgatou também os que já tinham ido, não só os que iriam nascer, mas alcançou o passado, alcançou naquele dia e alcançará até o dia da sua volta. É por isso que o sacrifício de Jesus é completo, é sem medida,
Eu disse esses dias, não sei se eu já falei isso aqui, eu não entendo como um cristão deseja que alguém vá para o inferno. Eu não entendo. Eu não entendo um cristão que segue a Cristo, que lê as Escrituras, que participa da graça de Deus, não quer a salvação de outro. Eu não entendo. Eu não entendo o cristão que aponta o dedo para alguém, diz assim: fulano é tão pecador, ele vai pagar no fogo do inferno. Eu não entendo esse tipo de fé. Eu não entendo esse tipo de ser crente. Eu não entendo. Eu vi esses dias alguém falando isso, de uma determinada pessoa conhecida no mundo inteiro, porque essa pessoa é ímpia, é pecadora, demasiadamente, desmanteladamente. E esse crente disse assim: tu vai ver se tu não vai pagar tudo isso no inferno. Eu não entendo ser crente assim. E eu disse a ele assim: o meu desejo é quando eu chegar nas bodas do Cordeiro, eu encontre essa pessoa na mesa. Deseja não, irmão. Se você já desejou alguém para o inferno, deseja não. Você não faz noção do que é. Isso é muito grave. Jesus morreu por ele, e eu quero encontrar ele lá nas bodas do Cordeiro. Existe um ser humano que não entende que para Deus não existe pecado grande nem pequeno. Tanto faz o grande como o pequeno é pecado. Então, se a pessoa fala isso com o outro, esquece dos seus. Acha que o pecado maior é o dele, porque praticou algo que ela não praticou, mas ela praticou outros, pensou outro e agora desejou isso, o maior. Desejou o pior. Verdade. É terrível, viu? As interpretações e a falta de conhecimento de que a conta está paga, pastor Paulo, que a conta está paga, leva o cristão a fazer uma aberração dessa. Ei, cristão com cristão, tá? Cristão com cristão. É terrível isso. Mas vamos prosseguindo. Primeiro objetivo, então, anunciar a morte do Senhor. Vai lá, irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Pastor José Luiz, no tocante ao segundo tópico, que fala da ceia do Senhor, abrangendo acerca da finalidade, ou seja, anunciando a morte do Senhor, correto? A ceia, ela é direcionada para o povo de Deus, sim? Sim, a igreja. E sim, dentro desse assunto, nós, igreja, que fomos resgatados, redimidos, salvos por Cristo Jesus, a igreja precisa valorizar a morte de Cristo. Sim. Não ver a ceia como apenas algo simples, mas valorizar mais o que Cristo padeceu por nós. Exatamente. É exatamente isso. São dois extremos perigosos. O extremo que compara os elementos com o corpo do Senhor, e o outro extremo onde as pessoas não valorizam a importância da ceia do Senhor. Então, anunciar a morte do Senhor. Segundo subtópico, proclamar a segunda vinda do Senhor. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. 1 Coríntios 11, 26, nós lemos já nessa manhã. Logo há um sentido escatológico, apontando para o futuro. A igreja mantém o olhar no passado, quando contempla a vitória de Cristo e mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando pela segunda vinda do Senhor Jesus. Tá?
Terceiro subtópico: celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja cristã, a igreja espiritual, nem um dom faltava, mas era uma igreja dividida assim: esse é de Paulo, esse é de Pedro e esse é de Cristo. E aí um pastor, sempre amigo nosso, sempre diz assim: o pior grupo era o de Cristo. O grupo de Paulo era submisso a Paulo, o grupo de Pedro era submisso a Pedro, mas o grupo de Cristo ninguém mandava. Era o pior grupo que tinha. Eu sou de Cristo, acabou, ninguém domina sobre mim. E é verdade. Irmãos, nesses 40 anos, quase 41 anos de chamado ministerial, eu posso confirmar que é verdade, viu? O pior grupo onde a gente pastoreia, o pior grupo é aquele que diz assim: sabe de uma coisa? Eu me apego em Cristo, eu sou de Cristo. Esses não são submissos à liderança nem. É terrível, viu? Terrível. Mas vamos lá. Aquela igreja, portanto, estava numa bagunça total e completa. A ceia do Senhor virou, eu não digo nem uma refeição comum, né? Porque na refeição comum que a igreja primitiva fazia, reunia, partia o pão em casa e celebrava com singeleza de coração, a igreja de Corinto já não vivia isso. Que na verdade, irmão, Corinto era uma cidade totalmente aversa da ideia de princípios e valores. Era uma cidade que o vale tudo. E ali tinha cristãos que tinham vindo de várias, vamos dizer assim, culturas que existiam dentro da cidade de Corinto, tá? Então, era uma igreja cheia de suas irreverências. Esse era o problema recorrente entre os coríntios. Estava presente também durante a celebração da ceia. Paulo reprovou: não vos louvo, não vos elogio pela situação que vocês estão fazendo. Alguns esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios, intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde o seu sentido. Por isso que na igreja cristã há sempre aquela ideia da troca do cálice. Aliás, a igreja primitiva celebrava com... A tradição celebrava com um cálice só, né? O lenço e o cálice que ia passando, mas higienicamente isso foi pensado dos cálices individuais, tá? Isso não tira o sentido e a importância da ceia, tá bom? Porque há quem diga que perde o sentido. Não, perde não. Terceiro tópico, porque já estamos caminhando para o final, o modo de celebração da ceia do Senhor. E isso aqui é por isso que eu disse no início que essa lição não era para ser apenas uma lição. Era para estarmos aqui pelo menos cada tópico desse um domingo, para uma melhor compreensão de tudo quanto é aqui apresentado sobre a ceia do Senhor. E aí vem lá para... O escritor já vai lá para 1 Coríntios 11, 27. Aquele que come e bebe indignamente. Eu escrevi uma frase de Lutero que eu achei interessante. Interessante. Não precisa ninguém levantar a mão aqui, não. Quem é digno de participar da ceia do Senhor? Levanta a mão, não. Quem é digno de participar da ceia do Senhor? Se formos olhar literalmente para dentro de nós, não é olhar para o outro, não, né? Porque na verdade há aqueles que fazem o seguinte, e eu já vi isso, aqueles que ficam na casa do Senhor olhando se o irmão fulano vai cear ou não. Ô, gente, para que eu fui falar isso, né? Para que eu fui falar isso? Né? Para que eu fui falar isso? Mas não existe.
Oh, meu irmão, por amor de Deus, a hora de participar da ceia do Senhor, nós temos tanto lugar para olhar. O primeiro é para dentro de nós. Aí depois, sim, olharmos para o passado, olharmos para o presente e olharmos para o futuro. E eu escrevi, aliás, não foi Lutero, foi Calvino: participar da ceia do Senhor dignamente é ter consciência da nossa própria indignidade. Por isso que eu citei a pergunta, para que ninguém respondesse: quem é digno de participar da ceia do Senhor? O que é participar dignamente? É reconhecer que somos indignos de participar. Eu amei essa frase, tá? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira com que os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Ou seja, para a igreja em Corinto, era uma comilança qualquer. Eles não sabiam discernir o que era uma ceia, a refeição, e o que era a ceia, a Santa Ceia, representando a nova aliança. Por isso que o apóstolo Paulo diz: participar indignamente. Vocês não têm capacidade de discernir o que é uma ceia comum e o que é a ceia do Senhor. Vocês estão celebrando sem reverência. Vocês estão celebrando sem lembrar do sacrifício de Jesus, sem lembrar que Ele pagou os nossos pecados, que Ele anulou a nossa dívida, que Ele morreu pelo mundo inteiro, que Ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e voltará. Vocês não têm capacidade de raciocinar, e vocês estão fazendo isso para a própria condenação. A própria condenação. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode continuar participando, vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com os pecados não confessados, que gera morte, causa juízo? Vou repetir. Aí o apóstolo entra: examinai, portanto, cada um os outros. É assim que está escrito? Não. Examine-se, pois, o homem. E aí o restante do versículo, a continuação do versículo, diz: após examinar, coma e beba. O versículo não diz assim: após examinar e encontrar-se um pecador, não participe. Porque aí você estava justificando a si próprio. Quando nós nos sentimos prontos e aptos, estamos nos justificando a nós mesmos. É óbvio que a igreja tem o discernimento pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo te esclarecer alguma coisa, alguma dúvida, amém. É necessário que se faça uma pontuação. Mas o Espírito Santo, quando você examina a si próprio, aí sim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e após examinar, coma desse pão e beba desse cálice. Paulo estava dizendo: há uma diferença grande entre a ceia do Senhor e qualquer uma ceia. A ceia do Senhor aponta para o passado, mostra o presente e aponta para o futuro. É uma celebração festiva, celebra o sacrifício, a morte, não o funeral, não.
mas a sua ressurreição, que Jesus morreu e ressuscitou, deve, portanto, ter uma celebração reverente, cantando louvores que enalteça. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Alvo mais que a neve, remido fui no sangue de Jesus. E deixar o Espírito Santo, o homem do cântaro, né? Deixar o Espírito Santo conduzir a igreja, lembrando de que Jesus está voltando. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém?